Los hijos viven bajo el favor del Señor. Los hijos viven bajo el favor del Señor. Todos los que han entrado hoy por esta puerta, bienvenido a la casa del Padre. Eres bienvenido. Y esta es la mentalidad y la característica que debe tener todo cristiano que ama al Señor, que conoce su verdad. Debe caminar con esta perspectiva. Soy un hijo bajo al favor del Señor. Esa es nuestra identificación, hermanos. Porque el Señor ya declaró su favor sobre su pueblo, sobre su iglesia. Pero vamos a orar al Señor. Estamos dando la honra y la gloria a Él. Y Él tiene cosas grandes en esta noche. Sigue obrando, porque el Espíritu Santo es conocedor de nuestros corazones. Él tiene favores tremendos en esta tarde para entregar en tus manos, para llenar tu vida de sus favores. Padre, tú eres soberano y toda la honra es para ti, oh Dios. Y queremos en esta tarde poner nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser en tu presencia, delante de ti, con humildad, Señor. Y queremos que tú gobiernes ese tiempo de tu palabra, para que nuestros corazones sean alcanzados en esta misericordia, en este favor perfecto que vem de ti, Senhor. Te adoramos, Dios, de amor e de misericórdia. Queremos falar sobre o favor de Deus, esta graça permanente que através desta misericórdia del Senhor, Ele traz o favor de Ele a sus hijos, não? Jesus hizo visible o favor del Padre quando Ele vino e anunciou o ano del favor de Deus para a humanidade. Esta humanidade que tinha muitas necessidades, como nós outros temos necessidades de conhecer o favor de Deus. O Senhor anunciou um evangelho de salvação, de libertar, um evangelho de sanidade. E essas são áreas em nossas vidas, de las que nós mais necessitamos de ajuda, pero não só de uma ajuda comum, pero principalmente de uma ajuda divina. E Jesucristo hizo este favor de Deus visible, porque a predicação del evangelho al alcance del alma, al alcance de las necesidades, foram principalmente, não, uma doutrina, uma palavra donde alcançava, donde chegava a la gente. E sabemos, hermanos, que o favor de Deus, Ele quer dar ajuda sempre. Significa dar ajuda, significa proveer de benefícios. E ele que recebe está recebendo algo que não merece, pero o Senhor em sua misericórdia, não? Ele dá um bom trato preferente, trato a seus filhos. Por isso empecé dizendo, hermanos, que somos os hijos del Senhor, que venimos a sua casa e estamos cobertos por este favor de Deus. Vamos a Salmo 103:4, diz assim: El que rescata del hoyo tu vida e que te corona de favores e misericórdias. Mire, uma maneira sencilla de conhecer os favores de Deus é que Deus nos dá
su gracia en la salvación. Eso no es nuevo para nosotros. Ya tenemos esta gracia en la salvación. Y también nosotros recibimos el favor de Dios en esta gracia al sermos salvos en Él. Estamos bajo este favor de Dios, ¿no? Mire, el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Qué promesa gloriosa a nuestras vidas. El Señor llama los que Él quiere rodear con su favor de justos. Tú te sientes en esta posición de estar rodeado del favor del Señor. Iglesia del Señor, tenemos para vivir esta experiencia, creer. Solo creer para ver el favor de Dios visible en nuestras vidas. El Evangelio del Señor tiene que tener un efecto grandioso, ser efectivo en la iglesia, con las demostraciones de fe, con las demostraciones de milagros, con las demostraciones de libertad. Necesitamos ser salvos, liberados, sanados, para poder ejemplificar y visibilizar el favor de Dios al mundo. A los que necesitan conocer el favor de Dios. Mire, Dios ya nos ha proveído de este gran favor que es la salvación. Ya nos ha dado lo más grande. Así que todo lo que Ele preparou, que nosotros aún não hemos visto, porque não hemos buscado, ou porque não hemos conhecido, todos estes favores estão à disposição de los hijos, de los que amam al Senhor e buscam a Ele em su gracia e em su favor. A los hijos, mire, la misericórdia de Deus está para todos, e dentro desta misericórdia, Ele quer estender su favor a los que le amam. É bueno quando temos esta convicção em nossos corações, que Ele nos chamou como hijos amados através de Jesucristo e estendeu hacia nós este favor de sermos salvos, redimidos e amados em este poder de Deus. Vamos a Provérbios. Diz assim em Provérbios 8:35. Quem trajo sua Bíblia? Abra sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que o Espírito Santo, através de ella, trae conhecimento a nossas vidas. Mire, diz: em verdade, quem me encuentra, quem va ao encontro del Senhor, halla la vida e recibe el favor del Senhor. Venimos al encuentro de nuestro Dios. Mire, el encuentro con Dios son todos los días. Quando nos despertamos, quando temos a capacidade de reconhecer que necessitamos de Ele. O encontro é diário quando temos a capacidade de dar-lhe a glória e a honra, de reconhecer su senhorio, de reconhecer su graça. Diz: em verdade, quem me encontra. Se tu estás aqui em esta noite, necessita ter este encontro verdadeiro com Deus. Hoy es el día del año nuevo de el Señor en tu vida, el año del favor del Señor, el día del favor del Señor. Señor nos llama a este encuentro diario de perspectivas de ser favorecidos. Sigue dizendo el versículo: haya vida y recibe el favor del Señor. Mire, el favor de Dios está sobre ti porque tú eres un hijo. Glória a Deus, porque temos
esta ventaja, este privilégio. Se vamos a uma parábola muito conhecida de la palavra de Deus, dita por Jesús, del hijo pródigo. El padre representava a Deus, que tinha sua casa coberta de favores. E tinha 2 hijos, e os hijos representam eu e tu, em 2 condições. Representa nossas vidas em 2 condições. Os hijos tinham à disposição todos os favores de Deus em esta parábola. Uno conheceu, tomou posse, recebeu favores, pero em algum momento de sua vida deixou que a vanidade, deixou que suas decisões levassem a perder todos os favores recebidos de seu padre. Não supo ser suficientemente obediente para saber valorar, não supo ter coragem para valorar os favores de seu padre e fazer com que sua vida fosse beneficiada. Diz a palavra que este jovem, depois de haver destruído e deixado uma vida de prosperidade detrás, chegou a sua casa chorando, pero tuvo uma atitude de arrependimento. E diz a palavra que o padre lo recebeu. Vino novamente bajo al favor del Senhor. E diz a palavra que houve fiesta, pero a misericórdia del Padre não ha sido suficiente. El Padre le dio um anillo que representava a autoridade. El Padre vino lleno de favor, porque representa que en la casa del Padre hay favor para el que se arrepiente. La outra cara de la moneda era um hermano que estuvo todo el tiempo en la casa del Padre. Trabajó, pero não foi suficiente corajoso para saber discernir o favor que ele tinha à sua disposição para desfrutar dele. E o versículo da palavra de Deus diz que ele mesmo disse: como se tu nunca has hecho para mim regalos, nunca has recebido nada de ti em sua queja. Ele mesmo declarou que, mesmo estando em la casa del Padre, nunca se beneficiou de los favores del Padre. Isso é um pouco da história desta parábola. E muitas vezes, igreja, nos vemos, ou alguns cristianos, se veem em estas 2 posições, por não saber compreender o favor del Padre em el momento não só de la necessidade, pero em el momento de saber dar a honra e a glória a Ele. Reconocer o favor del Padre solo en la necessidade é muito fácil. O Senhor nos chama para ter su favor, para poder dar a honra também a Ele. Não só para ter este favor. Esto es los que amam, los hijos llamados a ser hijos en la casa del Padre. Porque en la casa del Señor siempre habrá favores. E Deus conhece cada uma das necessidades em esta noite. Conoces tu coração, donde Ele quer favorecer-te. Pero a igreja necessita compreender onde está tu ponto de obediência, tu ponto de amor, de búsqueda, tu ponto de hijo, para que tu também tenha discernimento para ser favorecido. Pero Deus não nos chama só para ser favorecido por Ele. Mire, em esta
palavra, eu quero fijar muito bem em el tema de Maria. Quando o ángel visitou a Maria, dijo uma frase muito importante para ela: eres muito favorecida. Muito favorecida. E disse a palavra que Maria creyó em la palavra del ángel, por isso recebeu a promessa. O Senhor nos chama em su favor para entender e para ir mais allá. É dar este extra, esta fé extraordinária de ser muito favorecido delante de Ele. Porque um coração muito favorecido é agradecido primeiramente. Não só busca, pero também é muito agradecido em el serviço. É agradecido ao Padre. Sabe reconhecer os benefícios de salvação entregados em la cruz del Calvário. Mire, em Lucas 45, para quem quer apontar, diz: e bem-aventurada la que creyó, porque se cumprirá lo que lhe foi dito de parte del Senhor. Lucas 11, 45. La obra salvadora de Cristo, la liberação, la sanidad, todo são favores, pero el punto llave es el creer, y todo lo ha sido hecho, diz a palavra. Toda la obra divina de Cristo em nuestras vidas, hermanos, es por el oír y creer en la palabra de Dios. ¿Y cómo tener los beneficios, el favor del Señor? Creer en la palabra de Él, porque todo está determinado en la palabra de Dios. Tienes que creerlo. Y es muy importante, hermanos y hermanas, que tengamos esta característica muy determinada de hijos en la casa del Padre, porque los hijos en la casa del Padre son beneficiados espiritualmente por esta sanidad espiritual del alma, por esta liberación que hemos sido liberados y por esta salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Los hijos en la casa del Padre deben reconocer esta gracia completa, porque el Señor cuando te entrega algo, no te entrega por la mitad, te entrega completo, la obra completa. Si estamos incompletos, devemos ir a los pies del Señor, dizer: Señor, completa la obra que tú has empezado en mi corazón. Completa a obra que eu estou impedindo. Muitas vezes nós outros impedimos a obra ser completada em nossas vidas. Ou porque não creemos, ou porque necessitamos entendimento, ou porque estamos vindo à casa do Padre por uma religiosidade, porque temos costumbres de venir. Não, Deus chama hijos com uma postura de muito favorecidos em Ele. Essa deve ser nossa identidade. E hemos começado com uma frase: el hijo vive bajo al favor del Padre. Como tu puedes hoje, en esta noche, transformar esta frase a tu situação, a tu realidade? Como tu puedes cambiarla e poner a tu maneira em la situação que tu te encuentras hoje? Com a fé que está em tu coração,
Eu passei todo o dia repetindo esta frase, e cada vez que repetia, eu me recordava de los benefícios, todos os benefícios que Deus ha hecho em minha vida. E he podido regocijar-me em el Senhor. Porque, como se parecesse uma pantalla delante de mim, com as promessas de Deus contestadas, entregadas em minhas mãos, cumpridas. Como via las respostas de mis orações. Estou testemunhando porque o evangelho é isto. Não podemos predicar algo que não vivemos. Senão estaremos sendo simples religiosos que repitem. A predicação viva é esta que sale de um testemunho, não, igreja? E então, quanto mais eu repetia no dia de hoje esta frase, e la transformei para mim, assim como estou desafiando vós outros, a criar sua própria frase, de acordo com tua circunstância, e deixar que Deus transforme esta circunstância, hasta que tu creias em lo que tu estás falando. E transformei essa frase, meu testemunho para vós outros, dijo: soy hija de Deus, que te amo, bajo a este favor que não mereço. Esse foi o câmbio da frase que he posto em meu coração. E he ido creyendo, e llenei meu coração de gozo em el Senhor. Porque se não creemos em la palavra de Deus, se não creemos, não vamos, hermanos, avançar em la ousadia do Espírito Santo. Vamos ser simplesmente ouvintes, que escutamos palavras. E quantas palavras escutamos durante o ano, verdade, igreja? Quantas palavras escutamos? E se não estamos bajo a este favor de misericórdia, de reconhecer este favor de Deus, todas as vezes que tu recebes palavras, está recebendo o favor de Deus a esta necessidade de tu alma, que tu necessitas liberação, necessitas sanidade, necessitas salvação, necessitas graça. Isso é favor de Deus. Não interprete o favor de Deus em coisas. Não. Hermanos, a igreja do Senhor tem que ir ao nível de posicionar-se como varones e mulheres que estão em la estatura de la perfeição em el conhecimento de la verdade de Deus, para que podamos desfrutar de los favores que realmente necessitamos para administrar nossa vida em esta terra. Os favores eternos de Deus são permanentes. E é isso que tu deves levar todos os dias, caminhar. Camino bajo al favor de Deus. Estou bajo al favor de Deus. Tu estás triste, chorando, com dificuldade, com problemas. Estou bajo al favor de Deus. Essa é a identidade de uma igreja que conhece o favor de Deus. Quando venimos à casa do Senhor, quando estamos em nossa casa, seguimos em el favor de Deus.